livro de Josué, capítulo 1, Velho Testamento. Se você estiver sem Bíblia, senta perto de alguém que está com a Bíblia aí. Deus tinha falado comigo nessa tarde, para me falar sobre o cristão como uma árvore frutífera. Mas no meio dos louvores, no meio das palavras, Deus começou a falar sobre algo que eu e você precisamos se firmar. Fala comigo assim: eu preciso me firmar numa fé que não se abala. Fala assim: eu preciso me firmar numa fé que vence desafios, que derruba muralhas e continua firme. Você pode dizer amém? Josué capítulo 1, versículo 1. Querido, antes de nós lermos, olha para mim. A história de Josué é uma história muito forte. A Bíblia fala que Josué foi um aprendiz de Moisés. A Bíblia fala que o povo de Israel foi escravo no Egito, e Deus, com um braço forte, foi lá, tirou aquele povo do Egito através da vida de Moisés, e Moisés levou o povo durante 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos nesse deserto, ali surgiu um seguidor de Moisés, alguém que foi aprendiz de Moisés. E a Bíblia fala que onde Moisés estava, Josué estava. A Bíblia fala que Moisés ia orar, Josué ficava na porta da tenda esperando Moisés sair. A Bíblia fala que quando Moisés subiu um monte, Josué ia com ele ajudando. Josué ficava no meio do caminho acampado, esperando Moisés subir, entrar dentro da nuvem, ficar 40 dias lá dentro. E Josué continua no meio do caminho acampado, até Moisés voltar e eles voltarem para o arraial. A Bíblia fala que Josué foi tão intenso na vida de Moisés, recebeu o manto, recebeu a paternidade, recebeu a transferência de unção que estava sobre a vida de Moisés. Porque quando você começa a andar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, você começa a olhar para eles e ver que aquele ministério, que aquela unção, que aquilo que você admira, você começa a caminhar junto, você começa a receber desse manto, você começa a receber dessa paternidade, você recebe dessa unção. E Moisés chegou a um determinado tempo, como qualquer ser humano, a Bíblia fala que ele chegou diante da terra, e Deus pediu para ele subir um monte. Com certeza Josué estava ali no meio do caminho, e ele subiu aquele monte. Só que ali foi a última vez que Josué viu Moisés. A Bíblia fala que Moisés morreu ali no alto do monte. Deus tinha mostrado a terra, dito para Moisés o seguinte: olha a terra que eu te dou, a promessa para os filhos de Israel, a promessa que eu falei desde lá do Egito. Olha como é que essa terra mana leite e mel mesmo. Olha que bênção que é essa terra. Moisés, quando olhou para aquilo, deve ter ficado assim emocionado, falando assim: yes! Conseguimos a bênção, a terra. Provavelmente Moisés quis virar de costas, descer correndo, mesmo velho, dizendo: vou falar para todo mundo. E Deus falou assim: Moisés, espera aí. Moisés volta para Deus, olha, não sei se eu posso dizer isso, olhou nos olhos de Deus. Mas Deus falou assim: Moisés, você foi tão meu amigo, você foi tão íntimo meu. Teve um dia que eu perdi a paciência e falei assim: eu vou acabar com esse povo. E você disse assim: se tiver que acabar com esse povo, acaba comigo primeiro. Olha, aliás, risque meu nome do livro da vida. Você se colocou no meio deles. E aí, Deus falou: você foi tão íntimo meu, tão meu amigo. Porque o que eu tenho para você é maior do que essa terra aí. Provavelmente Moisés deve ter falado assim: não entendi, Senhor. É muito melhor que isso, muito melhor que isso. Mas muito, muito melhor que isso, mas muito, muito, muito melhor que isso. Então eu quero, Deus. Eu quero, Senhor. E Deus falou assim: tá bom. Sobe para cá.
E Moisés subiu. A partir daquele dia, Moisés não era mais como nós aqui, ele morreu. Interessante que aqui começa a história de Josué. Pense comigo, a história de sucesso de um homem começa com abandono. A história de sucesso de um homem começa ter deixado órfão, ter jogado a bomba na mão. Porque a partir de agora, não tinha Moisés. Não tinha o grande líder, não tinha o cara que resolvia tudo, não tinha um homem que era só correr lá, tinha uma palavra, não tinha mais, não tinha o pai, não tinha o mestre, acabou. Eu fico imaginando Josué sentado numa pedra, com o braço cruzado e falando assim para ele: não consigo, não vou conseguir. Será que eu posso? Será que eu tenho força? Será que eu tenho talento? Será que eu tenho condição? Eu não sou Moisés. Capítulo 1, versículo 1, olha na tua Bíblia. E sucedeu-se que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha para mim. A primeira coisa que aconteceu é que até então Deus falava com Moisés, mas naquele momento, a partir daquele momento, Deus estava dizendo para Josué: a partir de hoje, Josué, tu fala comigo sem intermediário. Vira a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim: você não tem intermediário. Fala para ele: você não precisa pedir para um santo interceder por você. Fala bem forte, pessoa que está do teu lado: porque você já é santo em Cristo Jesus. Então não há mais intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo justo. Então agora eu posso falar direto com Deus, assim como Josué. Versículo 2, Deus fala com Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Versículo 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento, terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Amém? Até aí. Naquele momento Josué parou, ouvindo aquilo. Ele ouviu a promessa que Moisés tinha dado, mas agora ele ouviu diferente. Ele ouviu Deus virando para ele e falando assim: olha, a promessa que eu fiz para Moisés, eu vou cumprir em você. Para Moisés eu prometi, mas com você eu vou realizar. Fala bem forte comigo assim: os homens da Bíblia me trouxeram uma promessa, mas hoje, na minha geração, eu vou realizar ela em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Mas olha para mim, Josué não era diferente de nós. Josué parou diante daquilo e falou assim: meu Deus, deve ter olhado para trás e visto aquela multidão de pessoas. Ele viu quanto Moisés sofreu, quanto teve oposição, quantas pessoas se levantaram contra ele, até a irmã se levantou contra ele. Como era difícil tudo aquilo. O povo reclamando disso, o povo reclamando daquilo, o povo pedindo aquilo, o povo lembrando do Egito, como era difícil aquilo.
Josué deve ter parado e falado: Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? E Deus olha nos olhos dele e fala assim: todo lugar que você colocar a planta do vosso pé, eu vou dar a esse povo como prometi a Moisés. Mas mesmo assim, eu fico pensando nesse homem, com todas as suas dúvidas, com todas as suas indagações, porque a partir de agora ele ia entrar com o povo, ele ia liderar um exército, ele ia entrar em batalhas, como ele fez. Ele teria que mover uma nação pela fé, porque quando ele chegou em Jericó, ele teve que falar para aquela nação: roda essa cidade, porque a muralha vai cair. E aquele povo teve que crer nessa palavra dele. Josué não foi diferente de nós, teve medo, receio, teve dúvida, teve lutas interiores, teve batalhas intensas de falar assim: não sei se eu consigo, ainda que Deus falando com ele. No entanto, Deus fala uma palavra forte para ele, diz aqui, versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo. A minha impressão era que Josué estava desanimado, porque Josué olhava para ele e falava assim: eu não consigo isso. Como muitos de nós olhamos para as nossas lutas e falamos assim: eu vou perder, eu não vou vencer, é maior do que eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Ou quando chega uma proposta para você, às vezes proposta de bênção, você olha e fala assim: meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer... será que eu tenho capacidade? Será que eu não estou dando um passo maior do que a perna? Josué deve ter olhado para si: será que eu não estou dando um passo maior do que a minha perna? Eu estou querendo ser Moisés nessa história. Mas ele teve medo, receio. Passou talvez a noite acordado pensando em tudo isso, porque ele tinha que falar para aquele povo e falando assim: a partir de agora vocês vão me seguir. E ele precisava fazer algo tremendo. E ele já começa abrindo o Jordão. Fala a pessoa que está do teu lado: você não é diferente de Josué. Fala assim: as mesmas lutas que você passa, ele passou. Fala: as mesmas dúvidas que você tem, medo, receio, achando que não consegue, ele também teve. Fala para o teu irmão: mas tem uma coisa, que você é igualzinho a ele. O mesmo Deus que estava com ele, está com a gente. Aleluia! Mas eu fiquei pensando, falei: Senhor, o que esse homem fez? Porque muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, nós não consegue tomar uma posição, as pernas tremem, a barriga dá um frio na barriga. E Deus falou assim: abra no Salmo 37. Abra no Salmo 37. Eu fico pensando que o salmista, quando escreveu o Salmo 37, ele estava pensando em Josué. E eu quero mostrar algo para vocês nesse salmo, que creio que esse homem viveu na prática. E eu quero que você, a partir de hoje, comece a praticar o que Josué fez. Olha para mim. A primeira característica de um vencedor é ter confiança. Fala bem forte comigo. A primeira característica de um vencedor é ter confiança. Versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Querido, a primeira coisa que Josué precisou fazer diante do desafio que ele estava é confiar. Muitas vezes
nós olhamos em volta e medimos o nosso ponto de confiança por aquilo que nós estamos vendo. Mas a Bíblia não diz assim: confia no seu entendimento, confia na sua força, confia no seu braço, confia no seu dinheiro, confia no seu trabalho, confia na sua força. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz aqui bem claro: confia no Senhor. Querido, Josué não era Moisés. Não é à toa que depois a história mostra que Josué nunca subiu um monte e entrou dentro da nuvem. A intimidade que Moisés construiu, Josué não construiu, ainda que ele era íntimo de Deus. Mas Moisés foi intenso. Josué não era Moisés. Mas uma coisa demonstra a característica desses homens vencedores. Tanto Moisés como Josué, primeira coisa que eles tinham, eles confiaram no Senhor. E eu tenho visto muitas vezes os crentes de hoje, qualquer coisinha que acontece, meu querido, sai de um culto abençoado, recebe uma palavra, na segunda-feira acontece uma coisa simples, uma coisa, vai acabar tudo, vou passar dificuldade, e a coisa ficou feia. Pouca coisa. E a gente já perde o quê? A confiança. Querido, a primeira característica de um vencedor é a confiança no Senhor. Você pode dizer amém? Josué foi lá. Pensa num cara que tinha que ter confiança. Pensa num cara que parar na frente de milhares de pessoas, soldados, homens de guerra, e falar para eles assim: a partir de hoje, vocês vão me seguir. Precisa ter confiança ou não precisa? Mas não parou aí. Versículo 4. A segunda característica de um vencedor, meu querido, é que ele precisa se alegrar. Se ele confia em Deus e vai continuar lutando, ele precisa se alegrar. Não adianta confiar em Deus e ficar carrancudo, desanimado, reclamando, resmungando. Não. A confiança tem que gerar uma alegria, porque a alegria te impulsiona para frente. Ainda que você esteja batalhando terrivelmente. Josué parte, encontra o primeiro desafio, uma grande cidade. Mas ele não desanimou não. Ele se alegrou. Ele falou: vamos dar uma volta, depois mais uma, 7 voltas, depois vamos gritar. A Bíblia fala que esse grito foi um grito de júbilo, grito de alegria, porque ele sabia que a promessa que Deus tinha dado, a Jericó iria cair, e Jericó caiu. Querido, muitas vezes o diabo ele vem na nossa vida, principalmente nesse segundo estágio. Você se enche de coragem, de confiança. Eu confio no Senhor. Essa semana eu vou conquistar, eu vou lutar, eu vou vencer nessa área. O diabo vem e te coloca o quê? Preocupação, te coloca dúvida. Para quê? Para tirar a tua alegria. Você já tentou parar uma pessoa alegre? Cara, uma pessoa muito alegre, ela é até chata, porque ela está sempre bem, ela está sempre querendo ir para frente, ela quer contagiar as pessoas, ela acredita, vai conseguir, nós vamos fazer o gol 50 minutos do segundo tempo, mas nós vamos fazer, e aí não faz, e o time perde, e a pessoa olha para o lado, o cara está lá assim, mas jogamos bem, jogamos bem, não tire a alegria dele. Por isso que ele vence, porque ele não para na primeira batalha, ainda que ele perca, porque ele sabe que a guerra ele vai vencer. Então ele fala assim, versículo 4, alegra-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do meu coração. Tem gente pedindo para Deus, Deus, eu quero isso, eu quero isso. A gente aprendeu aqui que a oração da petição, ela é importante,
mas a pessoa está pedindo, mas passa todo o resto dos dias. Eu sou ruim, nada dá certo para mim. As coisas só acontecem errado na minha vida. Eu tentei, já deu errado de novo. Né? Mas Deus, ou está o Senhor, que o Senhor não me dá aquilo que eu estou pedindo. Eu fico imaginando Deus olhando para os filhos e vendo, não o que Ele pode dar, porque Deus pode, mas quando Ele olha para um filho que se alegra, ainda que ele não recebeu, ou ainda que ele perdeu, mas Deus olha e vê alegria, alegra-te no Senhor, Deus fala assim: esse vale a pena, esse vale a pena eu entregar mais, porque ele se alegra sempre. Querido, a segunda característica de um vencedor, ele não para, a sua alegria é constante, na derrota e na vitória. Vira para o teu irmão e fala assim: desmancha essa cara de chuchu azedo aí, e começa a se alegrar em Deus, nas derrotas, nas vitórias, porque em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Quem recebe essa palavra, diga amém. Interessante que Josué, quando ele saiu dali e viu Jericó, eu fico imaginando ele pensando assim: como é que a gente derruba isso? E Deus vira e fala assim: faça assim, vai acontecer. Querido, o que Josué precisava fazer a partir do momento que ele pisou em Canaã era uma coisa só. E diz o versículo 5 aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Querido, como é que Deus vai fazer algo na tua vida, se você não deixa? Tem pessoas que falam assim: pastor, ora por mim, porque eu não consigo ter paciência. Olha para mim, você acha que a minha oração vai te dar paciência? Você acha que é assim que funciona? Porque eu vou orar para você assim: Deus, em nome de Jesus, dê a capacitação desse irmão, dessa irmã, ter paciência, dê o fruto da paciência para ela. E Deus vai olhar para mim. Aliás, eu vou perguntar para minha irmã: você confirma essa oração, minha irmã? Confirmo. Você crê mesmo nisso? Creio. Recebe? Recebo, aleluia. Aí Deus olha lá de cima: então tá, então eu vou gerar paciência no meu irmão. Aí meu irmão sai no culto na segunda-feira, aleluia, eu vou ser uma pessoa de paciência, eu profetizo paciência, 7:30 da manhã, sou um representante de venda, aparece lá o meu cliente mais chato, mais mala, mais insuportável, e vem para devolver um produto que vendeu e deu problema, e falou um monte, chamou meu gerente e fez aquele discurso, e eu atrás da mesa dizendo assim: pai, eu pedi paciência, não ira. Pai, eu pedi paciência, não vontade de destruir o cara. Pai, eu pedi paciência e não vontade de falar o bicho para ele, porque é o que eu estou sentindo. Aí lá no fundo do teu coração o Espírito Santo fala assim: aguenta, porque o verdadeiro ouro se purifica no fogo. Se você passar pela prova, do outro lado você vai falar assim: eu consegui, sem perder o equilíbrio, eu tive paciência. Fala para o teu irmão: Deus pode curar o teu corpo instantaneamente, mas o teu espírito, Deus quer ensinar. Fala assim: segura na cadeira, meu irmão,
Porque essa vida é uma escola. E tem muita prova para você passar. Ser perfeito. Fala para ele, ser perfeito. Você vai ter que ir para a cruz. Amém. Amém. Fala para o teu irmão, dá um sorriso bonito para mim, meu irmão. Fala para mim como é que eu estou bonito nessa noite. Isso, aleluia. Alegra-te no Senhor. Confia no Senhor. Querido, a terceira característica de um vencedor é entregar o caminho ao Senhor e crer que Deus está com você nessa batalha e você vai sair vencedor dela em nome de Jesus. Josué, Deus falou para Josué assim: Jericó vai cair, Josué. Anda em volta dela, uma. Anda em volta dela, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a muralha estava lá. Eu fico imaginando o povo de cima da muralha falando assim: e aí, a caminhada está boa? Onde vai ser a festa? Porque vocês estão fazendo uma passeata aí. 7 dias rodando em volta. E nada acontecendo. Pastor, faz 30 dias que eu estou orando, a coisa não funciona. Pastor, faz 1 ano que eu estou orando, a coisa não funciona. Pastor, eu estou orando, a coisa não resolve. Será que eu estou orando certo? Será que a minha oração, que não é uma oração forte, né? Eu acho engraçado o pessoal falar por aí, né? Vem aqui, quinta-feira da oração forte. Quer dizer, os outros dias não é forte. Nunca vi isso na Bíblia. Será que a minha oração que não é forte? Ou será que eu estou em pecado, pastor? Interessante que Josué rodou a primeira vez e com certeza, olha para mim, na primeira vez que ele rodou, ele falou assim: cai. Caiu não. Rodou a segunda, dentro dele, cai, não caiu não. Você acha que Josué fez isso? Você acha que ele fez isso? Nós faríamos, mas Josué não fez. Versículo 7 diz assim: 4ª característica de um vencedor: descansa no Senhor, espera nele, não fique indignado por causa daqueles que prosperam no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Sabe, nós somos muito assim. Nós vamos na igreja e ouvimos que nós somos filhos de Deus, filho do rei. Nós somos mais do que vencedores. E nós passamos algumas provas na vida. E você olha lá, aquele que não é filho de nada, nem de chocadeira, está prosperando, está dando certo. E você fica indignado. Como é que pode? Meu vizinho não acredita em nada e não fica doente. Eu acredito no Senhor, passo luto com doença. A gente fica indignado. Só que a nossa vitória não está nisso, meu irmão. O vencedor em Deus está no descansar. Fala para o teu irmão, descansa. Fala, puxa a paia. Durma. Espera em Deus. Confia nele. Fala assim, enquanto você vem com milho, ele já chegou com a pamonha, meu irmão. Deus não começa como nós. Ele não faz as coisas pelo começo, ele vem do fim. Se ele começou aqui, é porque ele já terminou o fim. Ele termina o fim antes de começar. E aí você começa a entender que a maioria das suas lutas,
das suas dores, elas são intensificadas. A maioria da batalha que você vive, ela é intensificada, porque você tem uma alma que não descansa. Você se desespera por isso, você luta, desespera por aquilo, perde a paciência aqui, tem ira, tem raiva, tristeza, revolta, você larga a mão, chuta o pau da barraca. E Deus fala, descansa. 7 vezes. 7 dias. Fica imaginando o povo falando na cabeça de Josué, e aí, vai cair ou não vai? Você está com lorota comigo? Ele fala, descansa, meu irmão. Porque quando chegou no momento que Deus estabeleceu, fala comigo assim, quando chega o dia que Deus estabeleceu para minha vitória, fala assim, não tem cão do inferno, não tem inferno, não tem nem anjo do céu que impede a tua vitória de chegar na tua vida, em nome de Jesus. Mas se não chegou ainda, meu querido, descansa. Descansa. Quarta vitória, quarta característica do vencedor. Você já viu um vencedor desesperado? Não. O vencedor, ele às vezes dá até 2 passos para trás, mas ele acredita sempre, ele não para. Ele descansa, porque ele sabe que ele vai conseguir. Josué, diante daquela situação que ele tinha que representar Moisés, ele podia ter ficado irado com Deus. Deus, como é que o Senhor pode deixar Moisés morrer bem agora que nós estamos entrando na terra? Mas tem uma coisa que Josué nos ensina muito forte, que é a 5ª característica de um vencedor. Ele não perde o equilíbrio. Fala para o teu irmão, não perca o equilíbrio. Fala assim, anda no salto, meu irmão. Não perca o equilíbrio. Porque quando você perde o equilíbrio, você perde a razão, você perde a direção e você perde a emoção. Olha só o que diz o versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não fique indignado, para não te fazer mal. Querido, você perder a paciência, ficar com raiva, indignado, irado, quem vai ter uma úlcera no estômago não é o teu inimigo, é você. Acho interessante alguns irmãos que é muito nervoso, né? Muito nervoso qualquer coisinha, né? Se o quiabo ficou mais grudento, fica nervoso. Se o quiabo não ficou cru, fica nervoso. Se o arroz está tudo junto, ficou nervoso. Se o arroz não ficou nervoso. Se a esposa fala assim, hoje não tem almoço, fica nervoso, né? Se a televisão não está pegando, fica nervoso. Tudo fica nervoso. Tudo. Aí a pessoa chega, ai pastor, olha por mim que eu estou com uma dor aqui no estômago, deve ser o inimigo. Aí eu sou obrigado a dizer para ele, é mesmo. O inimigo do teu corpo. Ah é? Qual que é o inimigo do teu corpo? Você. Aí vai lá, faz uma endoscopia, tá lá a grandona dando risada para ele. Ó, você é que me fez. Fala para o teu irmão, acalma-te, aquieta-te e deixa Deus ser Deus na tua vida. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor? Querido, a 6ª coisa, Josué, Deus fala uma coisa para Josué. O segredo de Josué, fica com o dedo aí no Salmo, volta lá, Josué capítulo 1. 6ª e penúltima coisa. Josué capítulo 1. Olha o segredo de Josué. Aleluia.
Josué capítulo 1, versículo 7. Você vai aprender o sexto segredo de um vencedor. Versículo 7, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparta a tua boca do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Se você voltar no Salmo 37, versículo 23, olha a sexta característica de um vencedor: alguém que anda debaixo de uma direção. Olha só o que diz aqui, versículo 23: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode dizer amém? Querido, aqui está dizendo que a sexta característica do vencedor é alguém que anda debaixo de uma palavra, que ainda que ele tropece, ele vai se levantar, e ele não perde a direção, ele tem uma palavra, e ele continua caminhando. Por isso que o Senhor fala: eu tenho alegria no caminho do bom, no caminho do justo, porque ele anda debaixo de uma direção. Ainda que ele tropece, ele não vai ficar prostrado, porque eu vou pegar na mão dele e vou levantar, e quando eu levantar, ele vai continuar caminhando debaixo da mesma direção. Sabe, uma coisa que você aprende com Josué, ele seguiu isso. Durante todo o tempo da vida dele, ele não se apartou da direção que Moisés tinha dado, ele não se apartou do livro da lei que Deus tinha dado, ele continuou reto, ainda que ele teve lutas aqui, ele não parou. Ainda que ele caiu, ele se levantou. Sabe o que nós precisamos aprender? Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode errar, você pode pecar, porque a Bíblia fala que nenhum do ser humano, ainda que crê em Jesus, está sem pecado. Lá em 1 João está dizendo: se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Aliás, está fazendo Deus de mentiroso. Mas a Bíblia fala que em Cristo, Deus, Ele é propiciação contra os nossos pecados. Ele é o advogado que nos assiste. Através de Jesus nós somos perdoados. Mas se nós caímos, o problema não é cair. O problema é quando você levantar, você perder a direção. Josué não. Querido, um vencedor, ele não perde o foco. O vencedor, ele não perde o alvo da vida dele. É lá a minha vitória, é aqui que eu tenho que andar. Eu tropeço, eu caio, eu levanto, mas eu continuo, porque eu sei aonde eu vou chegar. Fala para o teu irmão: e o Filho de Deus sabe aonde ele vai chegar. Na realização do propósito que Deus tem para a vida dele. Quem recebe essa palavra, diga amém. E em último, deixa eu recapitular. Primeiro, característica de um vencedor: confia no Senhor. Segundo, se alegra no Senhor. Terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Quarto, descansa no Senhor. Quinto, não perca o equilíbrio. Sexto, anda debaixo de uma palavra de Deus. E em último, interessante que Josué, quando ele entrou em Canaã, olha para mim, ele teve muitos povos ali naquele lugar. A Bíblia fala que tinha nas montanhas, nos vales, nos montes, diversos povos. Se você ler o livro de Números, quando os espias entraram na terra, eles fizeram uma descrição de diversas nações. E Josué teve que levar um povo grande para aquela terra. E ele teve luta com aquelas nações, e muitas vezes teve relacionamento ali, junto com essas nações.
Mas tem uma coisa que Deus falou para Josué: que você não deve se misturar. Você não deve se misturar, Josué, porque esse povo vai tirar você da minha presença. E daí ele dá uma palavra no livro de Deuteronômios: se as pessoas de fora quiser vir para dentro do arraial para me servir, diz o Senhor, pode deixar, mas você não vai lá. É interessante que essa relação de você se preservar para Deus é um princípio de vitória, dizendo o seguinte: eu não me deixo influenciar pelas coisas que estão à minha volta. O meu foco é o Senhor. Por isso que ele diz aqui no versículo 27, último, a sétima característica de um vencedor: ele não deixa se influenciar pelo que está em volta. Ele diz assim, versículo 27, aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada sempre. Morada onde? O que ele está querendo dizer? Que você vai ter morada junto com o Pai. Só que ele diz, aparta-te do mal. Olha para mim. Olha para mim. Eu li uma revista, comprei uma revista evangélica, e tem uma reportagem de capa, dizendo assim, que saiu um filme aí, né? Está fazendo sucesso, que ensina sexualidade para as mulheres. Uma forma diferente de sexualidade para as mulheres, mais intensa, mais assim, usando um monte de coisa. E o filme ganhou sucesso mundial. E muitas mulheres estão sendo educadas. Fala a pessoa que está do teu lado. O discipulado, ele é para a tua vida inteira. Fala para ele, você só escolhe quem está te discipulando. Falou, de uma forma ou de outra alguém está. Se não é alguém de Deus, é alguém que não é de Deus. Sabe? Eu acho interessante um exemplo. Tem uma pessoa que está na igreja. Aí, ela está recebendo discipulado. Só que o discipulado do lado de fora é muito mais forte, porque ela dá mais atenção. Ela também está sendo discipulada. Você está sendo discipulado pela televisão. Se eu perguntar algumas coisas para você, opiniões tuas, sobre algumas coisas da vida, com certeza muitas delas você aprendeu na televisão. Ou com pessoas que nunca leu a Bíblia. E aí, essa reportagem diz que muitas mulheres estão colocando esse tipo de ensinamento para dentro dos casamentos dela. Olha para mim. Quando Deus nos deu a sexualidade, Ele nos deu para ser uma bênção, não para ser uma maldição. E aí a gente acredita que aquilo que a gente está vendo e que todo mundo está vendo é o melhor. Mas aí quando você vem para cá, você acha que isso daqui é careta. Que o que está dizendo aqui não é o melhor para você. O que é melhor é o que todo mundo está vivendo. Só que o resultado disso é traição, prostituição. Porque eu estava vendo um psicólogo falando, porque quando você faz uma coisa que Deus falou para não fazer, e te ensinaram errado, e você vive intensamente isso é que nem uma droga. E a sexualidade errada é que nem uma droga. Você recebe, você consome, aí você quer adequar ela ao teu casamento. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque vai chegar uma hora, você vai falar assim, meu marido é meio quadrado, ele não curte essas coisas. Sabe o que está acontecendo com você? Você já está numa abstinência por causa disso. E aí você vai procurar fora. Te drogaram e você não sabe por quê. Você vai assistir, te drogam e você não sabe por quê.
Mas uma coisa, Deus falou para Josué: você vai viver no meio de um povo que adora ídolos, que faz tudo errado. Você vai lutar com muitos para tirar eles de onde estão, mas alguns você vai conviver. Mas eu te digo, Josué, aparta-te do mal e faz o bem, que fazendo isso você vai ter morada. Morada é comigo. Volta lá em Josué, vamos terminar. A sétima característica de um vencedor: ele não perde a sua direção. Terminando, versículo 9. Talvez você fale assim: pastor, eu estou tendo luta em todas essas coisas que você disse. Amém, meu irmão? Então você está no lugar certo. Deus está falando com você. Deus te chama de vencedor, mas você não se sente vencedor. Então está na hora de você viver como vencedor, colocar em prática. Alegra-te no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, não se ira, anda nos caminhos do Senhor. Terminando, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Fala para o teu irmão: Deus está te mandando você ser vencedor. Fala de novo: Deus está mandando você ser vencedor. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te. Olha para mim, ele não disse que vai ser fácil. Continua: e tem bom ânimo. Dá um sorriso para mim, gente. Dá um sorriso. Fala assim: amanhã vai ser segunda-feira abençoada. Fala assim: eu não tenho segunda-feira brava na minha vida. A minha vida, segunda-feira abençoada. Aliás, fala para o teu irmão, olha para ele e fala assim: aliás, nem segunda-feira eu tenho, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem domingo, porque todos os dias da minha vida é sábado. E se é sábado, eu vou descansar, meu irmão, porque quem fez a obra foi o Senhor. Aleluia! Olha só o que ele fala, terminando: esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes. Meu irmão, sabe aquela cara que você faz quando acontece alguma coisa na tua vida? Está acontecendo isso. Sabe essa cara? Ele está falando: não se espante, meu irmão. Continuando: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué foi vencedor, porque ele aprendeu com Moisés a ser vencedor. Esses homens tinham no Senhor tudo o que eles faziam na vida, até a felicidade deles, a alegria deles. Sabe, meu irmão, crente tinha que ser o cara mais alegre do mundo, e muitas vezes fica carrancudo. Tem que ser o cara mais alegre do mundo. Esse povo de fora tem que ter inveja da nossa alegria. Crente tem que ser festeiro. Eu não estou falando festa igual o mundo tem aí, não, mas fazer festa mesmo, ser alegre, curtir, viver essa vida. Pastor, olha, Deus me deu essa vida, mas esse mundo já é do maligno, então a minha vida está guardada com Cristo. Eu tenho que me dedicar ali, me trancar ali num monastério, ficar lá. Que é isso, meu irmão? Deus te deu a vida, é um presente para você. Olha para a vida e viva ela com intensidade, mas com Deus junto com você. Você não precisa se vender para esse mundo para ser feliz. Você não precisa se trocar por esse mundo para ser feliz. Você não precisa se comparar com esse mundo para ser feliz. Você já é mais do que vencedor. Então viva. Viva. E mostre para o céu e para o inferno que valeu a pena
Jesus morrer naquela cruz por mim e por você. Fique em pé em nome de Jesus.